Fala turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Essa aula aqui um pouco mais técnica para vocês entenderem sobre os fundamentos da gestão de alta performance. Utilizei o livro do Andy Grove, que era o ex-CEO da Intel, High Output Management, o nome do livro. Acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E se não leram, por favor, leem, porque é um livro sensacional, é um livro que te dá vários gatilhos ali para tu utilizar na tua operação. E eu vou passar aqui alguns ensinamentos que a gente bota em prática hoje na Alpha, que vem muito desse livro também. Logicamente, algumas coisas a gente modela em cima, mas é muito importante vocês saberem todos esses fundamentos e eu decidi trazer para vocês, beleza? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que a tua produção, a tua operação, ela precisa ser guiada e orientada a resultados, beleza? No livro, o Andy ele dá um exemplo de uma fábrica de café da manhã. Então, desde o processo de comprar o pão e botar o pão na chapa e fazer o ovo e preparar o café, tudo isso ele tem muito bem mapeado sobre os fluxos, sobre os gargalos, sobre a qualidade, sobre os possíveis erros que podem acontecer dentro da produção dele, e nada é diferente do que uma agência, do que uma assessoria de marketing igual a nossa, tá? Então, você precisa, essa fábrica de café da manhã, ele precisa entender a cadeia do valor, do que acontece, do passo a passo, dos gargalos, tudo isso precisa ter muito bem mapeado para você conseguir corrigir, se necessário, o mais rápido possível. E um segundo ponto que ele bota muito bem interessante ali logo no início desse livro, que ele fala sobre essa fábrica de café da manhã, é estabelecer KPIs, ou seja, estabelecer indicadores, o qual você consiga, olhando esses indicadores, monitorar o fluxo, monitorar a qualidade, monitorar como está sendo feito, monitorar onde estão os gargalos, porque com base nesses KPIs você vai ter uma visão muito maior, muito mais macro do que está acontecendo dentro da tua operação no dia a dia, tá? Pensa que a Alpha hoje tem 80 pessoas, se eu tivesse que olhar individualmente para cada uma delas, eu não teria como. Então, eu estabeleço KPIs, eu estabeleço indicadores, eu consigo olhar o macro para identificar logo após o micro. Beleza? Então, por exemplo, o papel do CEO aqui dentro, que é o nosso Pedro Chocola, ele não precisa olhar como que está sendo o gestor de tráfego do squad X. Ele não precisa fazer isso. Ele vai olhar no fluxo geral como está sendo o desempenho do squad. Se o desempenho daquele squad estiver baixo, ele precisa entender o que está acontecendo dentro daquele squad, mas ele não vai falar com o gestor de tráfego, ele vai falar com o coordenador que está abaixo dele e o coordenador vai identificar onde é que está o gargalo daquele squad. Tá? Então, uma dica importante para vocês, identifiquem e adicionem KPIs e orientação a dados e também indicadores ali no teu dia a dia da tua operação, ok? E para você que vai ser líder, para você que já vai entrar num papel talvez de C-level, de coordenador ou de liderança, você precisa entender o poder da alavancagem gerencial, que é o que ele fala sobre a questão de liderança. Você ser líder, você não vai ser medido, você não vai ser, por exemplo, avaliado pelo que você tem feito no teu dia a dia. Você vai ser avaliado pelo, ele fala dessa forma, o output da liderança do gestor, por exemplo, o output desse gestor é medido pelo output dos seus liderados e das organizações que esse gestor também influencia, beleza? Ou seja, se eu sou um coordenador, se eu sou um CEO, se eu sou um COO, eu vou ser avaliado com base em quem está embaixo de mim ou das organizações que estão embaixo de mim, como que eu as influencio e os resultados delas também são responsabilidade minha, ok? Então é muito importante vocês entenderem isso. Logo após essa pontuação que ele faz sobre esse output geral de gestão, ele pontua uma coisa muito importante, que é, você que é líder, você que tem um papel gerencial muito grande, você não tem que olhar para atividades de baixa alavancagem. Vamos traduzir para o nosso dia a dia hoje. O que são atividades de baixa alavancagem? Você como líder, você não precisa olhar para o teu gestor de tráfego e saber se o cara está teclando o botão direito. Você não precisa olhar para a postagem do Instagram do teu cliente. Você não precisa olhar para o design do teu time criativo. Você não precisa fazer isso, ok? Você precisa substituir essas atividades de baixa alavancagem para as atividades de alta alavancagem. Por exemplo, recrutamento e treinamento. Você precisa estar responsável por isso. Você precisa saber como está acontecendo todo esse processo de recrutamento e treinamento. É um exemplo que ele dá. Outro exemplo que ele dá. O feedback para com as pessoas que estão dentro da tua organização são de extrema importância e de extremo papel do gestor, beleza? Por exemplo, se eu sou um gestor que lidero mais de uma equipe, eu preciso fazer com que essas equipes elas se conversem. Porque, logicamente, se eu sou um gestor, eu não vou ter uma equipe comercial e uma equipe de criação. Elas nunca vão estar 100% separadas assim. Sempre vão ser equipes que estão próximas, que fazem papéis, às vezes, até complementares. Então, eu preciso
ter certeza que essas duas equipes minhas ou mais equipes minhas estejam se comunicando e eu preciso ter um alinhamento 100% com ela, ali como se fosse um alinhamento inter-equipes ou inter-squads, ok? E aí ele fala uma frase muito interessante no livro, que a arte de gerenciar ou a arte de ser um gestor de alta performance é selecionar as atividades de alta alavancagem e se concentrar puramente 100% nelas. Ok? Então, todas essas atividades de alta alavancagem fazem com que o gestor ele tenha um output ou um resultado muito melhor. Um terceiro ponto para você, maturidade de tarefas. Samuel, eu não sei o que eu pego para fazer, o que eu pego para delegar, o que eu pego para jogar para um freelancer, eu não sei. Como é que a gente define isso? Anota aí. Atividades de alta ou baixa TRM. O que é TRM? Task Relevant Maturity, ou maturação e relevância da tarefa, ok? Então vamos supor, eu tenho uma tarefa hoje de baixa TRM. O que eu vou fazer? Eu vou delegar mais e orientar menos, ok? Por exemplo, Gabriel, sobe para mim uma campanha de tráfego pago. Eu vou delegar, eu posso acompanhar, mas eu não preciso orientar muito, porque já é o meu gestor de tráfego que está fazendo esse papel. Tá? Ele com certeza vai saber mais tráfego do que eu. Então, eu delego, oriento e depois eu posso até fazer o acompanhamento de como está sendo feita essa tarefa, ok? E tarefas de baixa TRM. Eu dou instruções e acompanho bem de perto, beleza? Se essa tarefa tu não conseguir delegar 100%, é esse o segundo caso. Então, anotem direitinho aí, atividades de alta TRM eu delego e oriento, tarefas de baixa TRM eu dou instruções e faço esse acompanhamento, ok? Um quarto ponto para vocês, pessoal. Vocês devem ter ouvido muito nos últimos tempos, muitas pessoas vêm falando sobre reuniões de one-on-one, daily, weekly, stand-up meeting, todo esse tipo de reunião. E o Andy Grove ele fala que são muito importantes, tá? Então, sempre preze algumas rotinas com a tua equipe, tá? Sempre quando chegar, faça uma daily, ali, por exemplo, de 30 minutos, com pautas bem claras, pelo amor de Deus, porque senão a daily vai virar um caos, vai ficar uma hora e meia de daily, isso não existe, daily ali 30 minutinhos, tá? Caso tu precise puxar um feedback, caso tu precise acompanhar algum tipo de operador teu, investidor teu, puxa ali no one-on-one, entende alguns pontos, faça algumas perguntas mais chave e saia daquele one-on-one com algum tipo de tarefa tanto para o gestor quanto para o investidor, para que fique bem claro. Então, entenda que todo tipo de reunião tem uma função e siga muito bem o que aquela reunião está pedindo, tá? Por exemplo, o monthly. O monthly, ela normalmente é uma reunião mais longa. E depois do monthly até rola, às vezes, um lanche, alguma coisa, um futebol, sempre pode vir a acontecer. Então, o monthly, tu vai reservar uma sexta-feira à tarde para fazer. Já tá mais tranquilo, já pode pegar o time para fazer sem problema nenhum. Agora, daily, one-on-one, tu tem que estar sempre muito guiado ao tempo e ao que a promessa daquela reunião está pedindo, ok? E com isso, pessoal, eu posso fazer talvez uma versão 2.0 dessa aula sem problema algum, mas também para não ficar muito grande, o livro ele fala muita coisa, eu selecionei algumas coisinhas muito interessantes aqui para vocês. Eu preciso que vocês entendam que tudo é processo, olhe para a tua estrutura hoje como se ela fosse uma fábrica, identifique os gargalos, delegue tarefas, tenha o teu time muito próximo de você, acompanhe esse time, acompanhe os outputs do teu time, porque tu como líder, todo o resultado final ali vai sobrecarregar sobre você. Se o resultado for bom, você gerenciou muito bem. Se o resultado for ruim, a culpa não é do teu time, a culpa é sua. E eu vou encerrar com aquela frase que eu gosto muito: lidere sempre pelo exemplo. Beleza? Valeu, tamo junto.